Oi, sou o professor Marco Aurélio e vamos falar agora sobre carga elétrica. A carga elétrica ela é abordada no ramo da eletricidade chamado de eletrostática, né? Carga elétrica significa o saldo de elétrons em comparação com os prótons. Elétrons têm carga negativa e são móveis. Os prótons têm carga positiva e são fixos. Então, prótons têm carga positiva, elétron carga negativa. No material neutro, que é o mais comum por aí, você tem uma quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons nos átomos que compõem o seu material. Então, o seu material ele é neutro, ele está descarregado. Então, nós dizemos que ele não tem cargas acumuladas. Claro, tem a carga dos elétrons, a carga dos prótons, mas elas se anulam. Então, o saldo de cargas, a carga resultante no material é zero. Então, nós dizemos que o material está descarregado, não tem cargas elétricas. Agora, se você tem mais elétrons do que prótons, então não há mais desequilíbrio. Você vai ter um saldo de cargas negativas. Você tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, a carga resultante é negativa. Então você diz que o seu material está carregado negativamente. Por outro lado, se você tem menos elétrons do que prótons, então a carga positiva dos prótons vai sobressair. Então o seu material vai ter uma carga elétrica resultante positiva. Então você diz que o seu material está positivamente carregado. Então, essa é a ideia de carregamento elétrico dos materiais e carga elétrica nos materiais. Para expressar a grandeza carga elétrica, nós usamos a letra Q, Q de queijo, minúscula. Alguns livros usam a letra Q maiúscula, mas o mais correto seria o Q minúsculo. Então, o Q minúsculo significa carga elétrica. E qual é a unidade de carga elétrica? A unidade é o Coulomb, é um nome próprio. Então, por extenso, se escreve Coulomb com C minúsculo. E na abreviação, o C é maiúsculo. Então, a unidade Coulomb expressa a quantidade de carga envolvida num objeto qualquer. E a carga pode ser positiva ou negativa. E as cargas exercem uma atração ou repulsão. As cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Tudo isso para que haja a neutralidade de cargas. Então, as forças de interação entre as cargas elétricas ocorrem sempre no sentido de que se obtenha a neutralidade de cargas. Para isso, cargas positivas atraem negativas e vice-versa. E cargas positivas repelem as positivas, cargas negativas repelem as negativas. Então, por meio da difusão de cargas móveis, que são as negativas, nós temos uma tendência a obter a neutralidade de cargas, a não ser que alguma coisa impeça esse movimento em prol da neutralidade de cargas. Esse bloqueio, por exemplo, pode ocorrer na forma de um circuito aberto, por exemplo, né? Aí, quando você fecha o circuito, vai haver uma corrente aí que vai provocar futuramente a neutralidade das cargas. Tá ok? Tá ok? Então, mais uma vez relembrando, a carga elétrica representa o saldo positivo ou negativo de cargas elétricas no seu material. E a carga, o carregamento elétrico de um material pode ser positivo ou negativo.
As cargas elétricas positivas são os prótons, que são fixos, e as cargas elétricas negativas são os elétrons, que são móveis. Então, o movimento de cargas sempre se dá na forma de movimento de cargas negativas, movimento de elétrons, que são atraídos pelos prótons. E uma carga positiva também pode ser não somente um próton, mas um objeto que está com falta de elétrons. Então, a carga positiva pode ser tanto prótons, como também falta de elétrons. E carga negativa pode ser tão somente um elétron, como pode ser um adicional, um saldo, uma sobra de elétrons. Então, esse conceito é fundamental para que depois nós possamos entender o significado de corrente elétrica em termos de movimento de cargas elétricas negativas. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até logo.